1 João 3. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Nós hoje não podemos contemplar Jesus Cristo, nós não o vimos na terra, não podemos contemplar a sua beleza e sua majestade, nem a de Deus, né? Porque esse corpo é corruptível, ele não dá conta de encontrar com o incorruptível Deus soberano. Então ainda vai chegar o tempo de se manifestar em que teremos nosso corpo glorificado, e aí então poderemos ver Jesus face a face e Deus face a face. Verso 3: todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Se eu quero encontrar com Deus puro, tenho que me tornar puro para que eu possa enxergar toda essa pureza. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Eu acho interessante muitas vezes que nós somos tão absolutos em ler um documento, em ler uma carta de alguém, um e-mail, um WhatsApp. Nós somos tão absolutos em falar assim, fulano falou isso porque é vírgula, é mais, é ponto. E a gente é criterioso em tentar entender e extrair um conteúdo por trás daquilo ali, na veracidade dos fatos e da escrita. Mas muitas vezes relativizamos a Bíblia. Aqui é muito claro, gente. Então, se você quiser ser criterioso e pegar a Bíblia ao pé da letra, você vai ver que muitas coisas nós ajeitamos para encaixar nos nossos pecados. Sabemos quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Estou repetindo o versículo 10. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Então, assim, eu acho que o fulano não vem de Deus. Não, gente, quem não pratica a justiça não procede de Deus. Quem não professa Jesus Cristo não vai ver Deus. Quem tem Jesus tem Deus. Quem não tem Jesus não tem Deus. É absoluto os valores que estão escritos aqui. Então, que a gente traga com sinceridade e com seriedade e com objetividade tudo que lemos ao pé da letra, porque no sentido real da palavra, não assim de ser religioso, mas de dar valor ao que realmente vai acontecer. Se aqui diz assim, será feita a justiça de Deus, a ira do Senhor, Deus é amor, vai ter ira, não vai ter sim. Vai ter sim, está escrito, já foi avisado antes. Então, aquele que quer se preparar, leia a palavra, pegue essa verdade, trate como verdade, porque ela vai se cumprir, cada letrinha dessa. Tá bom, queridos? Versículo 11. Esta é a palavra que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Eita, vamos lá. Versículo 15, vou repetir. Quem odeia seu irmão. Eu não tenho irmão, eu sou filho único. Aqui nós temos um entendimento, né, querido? De irmão igreja, irmão família, irmão parente, irmão, né? Nós temos um entendimento disso. Pessoas próximas, nós temos que amar uns aos outros, temos que amar até inimigo. Então aqui fala que quem odeia o seu irmão é assassino, e os assassinos não herdarão o reino de Deus. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós,
e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ações e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. 1 João 4. Amados, não creio em qualquer espírito, mas examinemos os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Então vamos pensar, nós podemos considerar isso aqui como espíritos mesmo demoníacos, que quando você pede a pessoa para confirmar se ela professa Jesus Cristo como Senhor da vida dela, se demônio ainda tem ali, demônio manifesta. Tive várias experiências já assim, orando por pessoas, e também pessoas líderes, pessoas grandes, pessoas de qualquer lugar que você queira considerar, que eles dizem assim, então, olha, aquele que não confessa Jesus como Senhor, né, ele então não tem o Espírito de Deus, porque só consegue confessar e crer e proclamar, não só de palavras, mas de verdade, quando se tem o Espírito de Deus. Versículo 4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo. Por isso, o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve. Mas quem não vem de Deus, não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, assim, eu sou uma pessoa boa, eu amo todo mundo. A Bíblia fala que quem consegue amar é porque Deus está nele. Porque ninguém consegue amar por natureza própria, porque nós somos pecadores, somos egoístas, somos pessoas que pensamos primeiro em nós. E o amor é algo altruísta, né? Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por ele, por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu o seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Deus é amor, é a essência de Deus. Não é que Deus pratica amor e atos de amor, não. Ele é a essência. Não tem como ele fazer algo diferente a não ser viver e agir em amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo.
Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odiar a seu irmão, é mentiroso. Porque quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão.